Bom dia, doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos à live de número 10 da Saúde Financeira do Médico. Essa live aqui, que é um programa feito de médico para médico, com o objetivo de trazer clareza, objetividade, direção para a sua vida financeira. Aqui não tem fórmula mágica, não tem diquinhas, não. Aqui são práticas mesmo, que você aprende aqui e já consegue aplicar hoje mesmo. Meu nome é Ricardo Mendonça, eu sou médico e também sou administrador de empresas formado pela Universidade de Brasília. E o tema da live de hoje é como manter o dinheiro que você ganha. Você ganha bem, você ganha bastante dinheiro, você trabalha muito por isso, merece ganhar bem. Mas como é que você mantém esse dinheiro? Porque não adianta trabalhar muito e o dinheiro ir embora, o dinheiro sair, escorrer pelos dedos. Ontem mesmo, em dos depoimentos dos nossos mentorados, ele citou uma colega dele de faculdade que trabalha muito, ganha muito bem, mas não tem R$ 1 guardado em patrimônio, tem R$ 1 guardado em reserva de emergência. Isso é muito triste, o médico não pode ser desse jeito, porque o médico é um profissional liberal. E se o médico parar de trabalhar amanhã, quem é que vai pagar as contas? Se ele adoecer, se ele tiver um acidente, ele precisa estar em reserva de emergência, ele precisa estar prevenido para esse tipo de situação. Gastar tudo que ganha é igual ficar enchendo um balde de água furado. Você fica colocando água, mas a água vaza, não adianta nada, é um serviço perdido. Então, a pergunta que fica é: você ganha bem, você trabalha por isso, mas quanto que você consegue manter? Me responda, quanto que você consegue manter? Você consegue manter o dinheiro que você ganha? Se você consegue manter, ótimo. Se você não consegue, essa aqui é a live que a gente vai já dar alguns direcionamentos práticos para você manter o dinheiro que você ganha. Isso é muito importante. E a gente não está falando aqui de escassez ou se privar dos seus sonhos. Manter o dinheiro não significa parar de viver, não. É só controlar melhor e aí para que você possa ter poder de escolha sobre como viver. Se você controla melhor, você ganha mais liberdade, não é privação. Então, um orçamento, um controle significa mais liberdade, porque com controle você vai ver seu patrimônio crescer e com o patrimônio crescer você tem escolhas, você tem o poder de escolher o que fazer, quando fazer, talvez até uma aposentadoria antecipada. E novamente, quando a gente fala de aposentadoria, a gente não está falando de aposentadoria, eu vou parar de fazer tudo, parar de trabalhar, não. Aposentadoria é independência financeira. E aí você pode trabalhar quando quiser, como quiser. Ah, não, eu quero trabalhar só por caridade. Você pode fazer, porque você já tem a sua independência financeira. Ou você pode escolher trabalhar por um período reduzido do ano para poder viajar mais e aproveitar mais as coisas boas da vida, sua família, né? Aquele ambiente familiar. Você pode fazer tudo isso a partir do momento que você tem uma independência financeira. Quais são os benefícios de um tema como esse, você aprender um tema como esse? Então, primeiro é uma liberdade para reduzir plantões e priorizar a qualidade de vida. Então, você pode reduzir a partir do momento que você tem um patrimônio crescendo, você tem um aumento da sua renda passiva, ou seja, os seus investimentos, seu dinheiro, está gerando filhotinhos de dinheiro para que você possa usufruir desses dividendos e aumentar ainda mais seu patrimônio, ou até viver desses dividendos. Você tem a liberdade de reduzir seus plantões, de reduzir aquela carga, às vezes, de um plantão noturno, plantão final de semana, que está atrapalhando sua saúde, que está atrapalhando seu convívio familiar. Então, você vai priorizar a qualidade de vida, tudo isso a partir de um controle sobre o que você ganha, uma capacidade de construir uma reserva sólida para emergência, é a reserva de emergência. E por que isso é importante? Quando a gente tem uma reserva de emergência, a gente fica tranquilo para tomar qualquer atitude na vida. Então, por exemplo, às vezes você está lá num serviço que não está legal, que um ambiente tóxico para você, você não está feliz lá, mas não posso guardar porque eles pagam bem, eu estou apertado, e aí você está sempre apertado e está sempre sendo obrigado a ficar naquele ambiente ali que você não quer. Mas quando você tem uma financeira, quando você tem uma reserva de emergência, tem uma reserva de emergência que cobre de 6 a 12 meses dos meus gastos. Eu posso pagar esse serviço. Eu aguento ficar aí 12 meses sem trabalhar, em procura de outro, às vezes me capacitando com tranquilidade. Você sabe, você vai encontrar outro lugar. Você é competente, você estuda, você é bem quisto no mercado. Você vai encontrar outro lugar e te permite você ter uma tranquilidade. Não, daqui 3 meses no máximo, eu vou encontrar um outro lugar melhor que esse.
então eu posso largar, porque eu tenho uma reserva de emergência. Na hora que eu entrar no outro lugar, eu reponho essa reserva de emergência com o tempo. A reserva de emergência te traz isso, te traz tranquilidade nas decisões, de às vezes mudar de emprego, de às vezes parar para fazer uma capacitação, fazer um estudo para se qualificar melhor, ou até para as emergências mesmo, uma cirurgia inesperada, né? Às vezes uma internação de um familiar inesperado, você está lá com essa reserva de emergência, você pode ajudar. Além disso, um outro benefício também é uma tranquilidade mental, por exemplo, para não viver ali no limite do seu banco do cheque especial, ou ficar vivendo só no cartão de crédito, no limite do cartão de crédito, não conseguir pagar, entrar no rotativo e ter aquela coisa toda. Poxa, esse mês aqui foi ruim, sei lá. A medicina, a gente tem muita sazonalidade, algumas especialidades têm muita sazonalidade. E aí, em algum momento, em algum mês ali, você não ganhou muito bem e o seu rendimento foi 50% abaixo do normal. Tá bom, você tem uma reserva de emergência para ficar tranquilo, pra cobrir aquele mês ali, só o que houve de defasagem. E às vezes no outro mês diminui a sazonalidade, você vai ganhar mais, você vai operar mais. Sobrou, você repõe na reserva de emergência. E esse é um jogo, é uma gangorra que a gente vai administrando ao longo da vida. E isso é natural de acontecer, e a reserva de emergência está ali para isso, para te dar tranquilidade. Então, primeiro, para você reduzir plantões ou agendas lotadas, priorizar a qualidade de vida. Segundo, conseguir construir essa reserva de emergência e depois tranquilidade mental para não viver no cartão de crédito, no cheque especial. Como é que a gente faz isso? Então, a prática aqui, para você já aplicar hoje, já anota, tem 3 pontos aqui que eu vou falar. Como é que você faz para manter o dinheiro que você ganha? 3 pontos, vamos lá, anota e já começa a aplicar hoje. Primeiro é criar um orçamento e revisar todo mês. Então, o orçamento é o quê? O orçamento é o seu GPS da vida real, da sua vida financeira. De novo, o orçamento ele não é uma prisão, ele é uma liberdade, ele é um guia. A partir do momento que você controla, você tem caixinhas aonde você vai colocar seu dinheiro, você ganha liberdade. Então, isso que eu falo para muitos mentorados que às vezes, principalmente mentorado que às vezes quer tirar, fazer uma viagem, tirar umas férias, porque médico não tem férias, e aí fica tirando aquelas férias picadas, nunca descansa, ou quando descansa, já está pensando, eu estou tirando essas férias aqui, mas eu estou tendo perda dupla, né? Porque eu estou gastando e estou deixando de ganhar. Então, é renúncia de receita com aumento de gasto. E aí, como é que eu faço? Porque ele nunca planejou aquelas férias, ele não está indo para as férias com a viagem paga, tem que ser o contrário, você tem que ir para as férias com a viagem paga. Tá tudo pago antes. E aí você vai tranquilo. Você teve a sua renúncia de receita, depois você repõe aquilo ali. Você se planejou para aquilo. Então, o orçamento, na parte do orçamento, tem lá, por exemplo, lazer. Lazer, uma das nossas mentoradas, ela recentemente, ela até conversou com a gente e ela falou: olha, para mim o grande insight da mentoria foi eu perceber que eu tinha uma parte do meu orçamento para lazer. E aí a gente define, ó, você vai depositar aqui para o lazer, vai ser R$ 1.000 por mês, por exemplo. Em 6 meses, ela tem R$ 6.000, ela faz uma viagem para praia, faz uma viagem para praia. Ou ela quer depositar R$ 2.000 por mês, e às vezes faz uma viagem até internacional, mas como que ela faz isso? Ela se programa, se organiza, e aí ela tem um depósito ali para lazer. E esse depósito de lazer é liberdade, porque ela sabe que agora ela pode viajar com aquele valor ali. E aí, sem preocupação, aquele valor foi definido para isso. Quando ela viaja, ela torra aquele valor, e é para torrar mesmo. Então, definiu ali, no final juntou ali, tem R$ 10.000 para uma viagem, ela vai gastar tudo nessa viagem, sem dó, porque ela definiu isso, é um projeto, e isso não está comprometendo em nada o resto das contas, porque isso foi planejado. Então, isso traz liberdade para você, liberdade para o dia a dia. Então, é muito importante que você tenha esse orçamento, é o seu GPS. E tem que revisar todo mês. Você fez o orçamento, você tem que acompanhar dentro do mês, revisar isso todo mês. Por que acompanhar dentro do mês? Não adianta você fazer o seu GPS e não ir conferindo se você está seguindo no caminho correto. Pensa o GPS do seu carro. Você quero sair daqui e chegar lá no hospital, que é do outro lado da cidade, e gasta meia hora. No meio do caminho você não vai olhar, não, eu tenho que virar aqui, opa, ele me mandou virar aqui, fugir do congestionamento aqui. Você ficou controlando. E o GPS da vida financeira é a mesma coisa. Você vai olhando e vai controlando. Você definiu tanto de orçamento, tanto você tem que gastar em cada categoria, ao longo do mês você vai controlando. Poxa, às vezes chegou no 15 dias, né? Na primeira quinzena, ali, na metade do mês, você já está estourando alguma categoria. Opa, eu tenho que frear aqui. Eu tenho que tirar o pé do acelerador aqui. Eu tenho que gastar menos aqui. Você tem que ir controlando.
Ah, Ricardo, mas é difícil controlar, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Peça ajuda. A nossa mentoria, por exemplo, puxando a sardinha do nosso lado, nossa mentoria faz isso para você. A gente cria o orçamento junto com você e a gente te controla e a gente vai te avisando. E aí você não precisa preocupar, você vai lá trabalhar. Vai dedicar o que você gosta, o que você sabe fazer, que é a medicina. E nós vamos controlar isso para você. Nós vamos te avisar semanalmente se for preciso, a gente combina a periodicidade, a frequência, e a frequência vai muito de cada pessoa, de acordo com a situação crítica. Tem gente que está muito bem organizado, bem controlado, a gente vai falando quinzenalmente, a gente tem os alarmes aqui sobre cada categoria de orçamento que a gente definiu. Se você vai estourando isso, a gente sabe diariamente. Aí eu consigo te dizer, ó, está estourando aqui, tem que melhorar aqui. Cuidado, senão vai estourar o orçamento, vai ter que pegar da reserva de emergência. Não é o ideal. A gente vai balizando isso ao longo do mês, tá? Peça ajuda, mas precisa. O GPS você precisa controlar, revisar durante o mês ali. Segundo ponto, você vai automatizar os investimentos assim que receber. Eu falo muito isso aqui. Hoje em dia, os bancos com a tecnologia, hoje em dia você tem automatização de investimentos. Então, por exemplo, Tesouro Direto, Tesouro Selic, que é um investimento conservador, seguro, está rendendo muito bem, tem como você colocar lá automático. Eu quero aplicar no Tesouro Selic R$ 2.000 por mês nessa aplicação. Todo mês lá, por exemplo, o dinheiro do hospital cai na sua conta dia 10, você já coloca lá, dia 11, ele já vai aplicar o dinheiro automaticamente. Você não precisa ficar se lembrando daquilo. E essa é uma forma ótima, porque aí você livra a sua mente para você poder fazer suas coisas. Se você ficar preocupado com aquilo lá, é mais um ponto de atenção, mais um ponto de estresse, de ficar mexendo com dinheiro, de ficar mexendo com orçamento, de investimento, que é algo que às vezes você não gosta. Então, vamos livrar a mente dessas obrigatoriedades. Deixa de forma automatizada. Aportes automáticos. Você pode fazer praticamente todo tipo de investimento, você faz de forma automática. E o que não tiver como automatizar, a gente está aqui também para ficar te lembrando, para ficar colocando no radar e te auxiliar, te orientar para que você aplique isso de forma automática. Mas tem que automatizar os investimentos. E tem que ser daquele forma do orçamento inverso. O dinheiro caiu na sua conta, você já aplica. E o que sobrar, você paga as contas. O contrário que a maioria das pessoas fazem, né? Que o orçamento linear, tradicional. O dinheiro cai na conta, começa a pagar a conta, boleto, boleto. Aí, quando chega o final do mês, o que sobrar, se sobrar, ele aplica, investe em alguma coisa. E aí tá errado, porque nunca sobra. Enquanto o dinheiro está na conta, você está gastando. Terceiro ponto que a gente precisa fazer para manter o dinheiro que você ganha é mapear os gastos recorrentes, eliminar, otimizar, reduzir. E aí, para ligar diretamente ao orçamento, você vai pegar ali aquelas categorias que estão furando, vai lá nos seus lançamentos e vai dar uma destrinchada, saber o que pode ser reduzido. Todo mentorado que a gente pega aqui no começo do trabalho, na hora que a gente vai dar uma destrinchada, na hora que a gente vai especificar ali os lançamentos, a gente descobre vários furos que podem ser reduzidos. Ah, o canal de streaming, é muito comum. Pega, a pessoa tem lá, assina Netflix, Disney Plus, Prime TV, mas um monte de coisa. Mas qual que você assiste? Porque você só fica trabalhando, você não tem nem tempo. E às vezes nem a família também assiste. Então, eu já peguei casos que, eu assino esse streaming aqui por causa de uma série que eu quero assistir. E esse outro é por causa de um canal. Aí a pessoa tem lá à disposição dela 200 canais, ela assiste dois e um é TV aberta ainda por cima. Não faz sentido um negócio desse. Então, tem formas de a gente organizar. De novo, isso não é privação, não é que eu estou privando ela do lazer, do stream. Não, eu só estou otimizando. Ela está pagando por uma coisa que nem está usando. E vale a pena, isso faz sentido realmente. Na hora que a gente pega o valor anual, é muito dinheiro, uma viagem no final do ano. São as passagens aéreas, é a hospedagem de uma viagem para a praia no final do ano que ela gastou com streaming que ela não está nem assistindo. E não só isso, mas tem várias outras goteiras aí no seu orçamento que vão indo embora que você não está nem vendo. Então, apenas revisando aqui o que você pode aplicar aqui do que a gente falou do tema de como manter o dinheiro que você ganha. Primeiro, você vai criar um orçamento e revisar todo mês. O orçamento é o seu GPS da vida financeira.
Depois, segundo, você vai automatizar esses investimentos. Assim que receber, ele já fica automaticamente programado para aplicações. E você vai mapear os gastos recorrentes, otimizar aqueles gastos pequenos que estão drenando o seu dinheiro, estão causando uma hemorragia ali financeira sua e você não está nem vendo. É o famoso sangue oculto, né, da sua conta. O dinheiro está indo embora e você não está vendo aonde. Oportunidade disso, gente, aplicando essas ferramentas que a gente discutiu aqui, é você não gastar tudo, né? Então, você não tem uma educação financeira na faculdade, mas você termina gastando tudo. E a gente tem que aprender a manter o que se ganha aqui, porque isso é liberdade financeira. É a liberdade de você não ficar eternamente preso a plantões. Isso é poder. Ah, mas eu gosto da plantão, eu quero da plantão, porque ótimo, então continua, mas tenha liberdade financeira dando plantões. Aí vai ser o melhor dos mundos, que você tem força de trabalho, isso não te incomoda, e você gosta, você faz bem. Então você vai estar ganhando um plantão e ainda vai estar ganhando dinheiro da renda passiva. Você vai acelerar mais ainda a independência. Mas esse pensamento, às vezes, ele é hoje. Quando você estiver mais velho, talvez você não vai ter essa força de trabalho para ficar dando plantão, você pegar a agenda lotada sempre. Alguns momentos você cansa. Para quem não tem filho, às vezes não caiu a ficha ainda, porque na hora que você tem um filho, a ficha começa a cair, você quer ter mais tempo com ele. É algo que você não entra no radar antes de ter filho. Não entra no radar. Então, na hora que você tem um filho, você fala, eu não quero mais pegar esse tanto de serviço, eu quero estar ali com meu filho, eu quero levar ele na escolinha, eu quero levar ele na aula de natação, eu quero ensinar ele a andar de bicicleta, e isso tudo pesa no dia a dia, no seu psicológico, na hora que você está trabalhando muito. Então, tem isso que eu coloquei aqui hoje, você tem que colocar em prática no seu dia a dia. E aí tem gente que vai me falar, ah, Ricardo, eu não tenho tempo, minha agenda é muito corrida, e eu sei como é que é isso, né? Eu sou médico também. A agenda é corrida, é difícil organizar horário, é difícil às vezes organizar o horário até da reunião, da gente fazer o controle, né? É difícil, todo mundo tem uma agenda muito complicada. Só que aqui a gente tem metodologia para isso, a gente tem automatização, a gente usa tecnologia para controle, para organização de estudo. Então, talvez você está gastando aí 1, 2 horas por semana para organizar suas finanças. Ou pelo menos deveria estar gastando isso. Deveria estar organizando. Então, vamos lá, 2 horas semanais. É um valor, um tempo razoável aí que eu vou colocar, que a pessoa gasta organizar. Aquele que é controlado, que está conseguindo controlar, 2 horas semanais. Isso dá mais de 100 horas por mês. Mais de 100 horas por mês. Se eu te falar, desculpa, por ano, né? Mais de 100 horas por ano. São 52 semanas, 2 horas semanais, 104 horas. Mais de 100 horas no ano que você deveria estar gastando para controlar suas finanças. Então, eu vou trazer para você. Se hoje você não precisar mais gastar 100 horas por ano, você vai fazer o quê? 100 horas, vou te dar aqui, ó, Tom. Você tem 100 horas aqui de férias, vai fazer o que você quiser. É muito tempo, não é? Muito bacana, você vai poder utilizar isso muito bem, vai poder aproveitar muito bem essas 100 horas. E é isso que a gente faz para você. Você terceirizando isso para nós aqui na mentoria, a gente consegue te trazer essas 100 horas de volta. Ah, mas você vai gastar algum tempo? Sim, rápido, 10, 15 minutos, que é o que eu vou te acionar. Falar, ó, o seu orçamento esse mês está assim, você está cumprindo, não está cumprindo. Tem que apertar aqui, pisar ali. De vez em quando a gente vai fazer algumas reuniões mensais, com talvez um pouco mais de densidade, mais a título de eu te orientar o que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você vai fazer com, com os próximos investimentos, né? Então é muito mais de educação financeira, onde você vai estar aprendendo alguma coisa, se capacitando, mas aquela perda de tempo operacional você não vai ter mais. Isso aí você vai terceirizar, a gente faz isso e a gente usa tecnologia para controlar a sua vida financeira, com a sua autorização, com os seus limites ali, tudo que a gente pode fazer, a gente tira isso de você. Tem gente que também fala assim: ah, eu não tenho dívida, então tá tudo bem. Só não ter dívida não significa que você tá bem. Não ter dívida é uma coisa. Agora, o fato de você, só não entrou no cheque especial ou não está usando o limite do cartão, é diferente de construir patrimônio. Então, o que você precisa é construir patrimônio. Para quê? Para que lá na frente você possa se aposentar e ter uma renda passiva. Mas eu estou construindo meu patrimônio. Sim. Então, agora é outra pergunta que eu te faço. Dentro do que você está construindo, será que está com o direcionamento correto? Ah, você aplica R$ 3.000 por mês. Será que R$ 3.000 por mês você aplica, que é um dinheiro legal, será que ele vai suprir a sua renda lá na frente?
quando você quiser aposentar, você quer ter uma renda de 30, 40 mil por mês? Aplicar 3 mil hoje, será que vai suprir isso lá na frente? Quais ativos você está aplicando? Quais são os investimentos que você está aplicando? Qual o benefício fiscal? Quanto de imposto você está pagando? E se nesse meio do caminho você vier a faltar, pode acontecer. Às vezes, no meio do caminho, acontece um acidente, carro, e você vem a faltar. E a sua família? Fica como? O seu filho, a escola que está estudando, sua esposa vai conseguir manter a mesma escola? O mesmo padrão? O que você está aplicando? Aonde você está investindo? Seja previdência ou seguro? Tudo isso influencia. Mas as pessoas às vezes não param para planejar isso com calma. E a gente planeja isso tudo para vocês. Outra questão também que sempre me trazem. Eu não consigo manter disciplina com planilha. Não, não me venha com mais uma planilha financeira que eu não consigo, não sei mexer no Excel, tenho preguiça, não gosto, começa a fazer e me perco. Isso também é uma coisa, eu também, planilha me cansa também. Eu mexo bastante com planilha e por outras questões, mas cansa, planilha é cansativo, você tem que saber. Só que hoje a gente automatiza isso com plataformas digitais, com tecnologias, que a gente tira isso de você, não tem mais planilha. Não tem mais planilha. Você se livra disso, utilizando não. Agora, se você for fazer por conta própria, talvez você vá utilizar planilha. Ou vá utilizar aplicativos, que eu também já dei várias dicas de aplicativos aqui. Só que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer todo esse trabalho operacional. E aqui a gente faz para você. Você se livra dessas funções que não são as funções que você estudou para isso, né? Não é do médico para isso. É, bom, os últimos 30 dias, né? Um extrato, assim. Vamos fazer uma análise agora, por exemplo, dos últimos 30 dias. O que que você pegou aí dos últimos 30 dias, dos seus extratos? Pega seu extrato dos últimos 30 dias, e aí você tem que pegar todas as suas contas, da conta da sua esposa, do seu marido, do seu filho, se ele já tem conta própria. Começa a fazer um pente fino. Começa a passar uma canetinha vermelha ali naquelas contas e fazer um pente fino de tudo. Você vai assustar com tanto de coisa que está drenando, tanto de dinheiro que está indo embora, como pequenas coisas. Você vai ter tempo de fazer isso sempre? Jogar isso numa planilha sempre? Não vai, não vai. Às vezes você faz isso num mês, 2 meses, 3 meses, depois você enche a paciência. Isso te toma muito tempo. Então vamos aprender a terceirizar esse tempo, tá? A gente tem uma mentoria aqui que faz para você e a gente não vai fazer no Excel também, porque a gente também não tem tempo para isso. Hoje a gente usa tecnologia, automatiza tudo, faz mais rápido para você em tempo real, durante um mês ali. Não precisa esperar um mês para fechar a planilha, para tomar decisão com algo do passado. Não, é em tempo real, é ao longo do mês e a gente vai fazendo isso, vai resolvendo isso tudo para você e tira essa necessidade de você ficar fazendo essa ação que você não quer mais fazer. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Esse é o conhecimento que a gente tinha para trazer para essa live aqui hoje, trazer uma consciência maior para cada um dos médicos que estão aqui nos acompanhando, que essa conversa aqui tenha sido uma luz, né, nesse seu caminho aí, rumo à independência financeira, rumo a fazer sobrar mais dinheiro todo mês, sem perder qualidade de vida para isso. Próxima semana, próxima sexta-feira, às 10 horas, a gente tem outra live e o tema vai ser como parar de depender de plantões sem perder renda. Como parar como parar de depender de plantões sem perder renda. E convido você a assistir, sem correria, organiza aí, para esse tempo educacional aqui. As lives também vão ficar gravadas, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, e você pode assistir também no seu tempo. Tá? É importante assistir ao vivo quando você precisar tirar alguma dúvida, questionar, mas também pode me mandar um direct lá depois. E lembra de clicar no link da bio aqui, se inscrever para as lives e também, se tiver dúvida, quiser que a gente faça um diagnóstico financeiro para você, é uma reunião gratuita, online, individual, com sigilo profissional. A gente faz o diagnóstico financeiro da sua vida, te dá um direcionamento, tá? E te mostra isso tudo, como é que a gente faz tudo de forma automatizada. Manda para algum médico que às vezes está perdido financeiramente, isso pode salvar a vida, pode salvar a vida de uma família, trazendo tranquilidade para a vida de uma família. Tá certo, pessoal? Então, até próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Eu te espero aqui.